Então, as expressões algébricas começam sempre com monômios, que são essencialmente as partes mais simples de uma expressão algébrica. Vamos ver. Um exemplo. 2x. Esse monômio quer dizer, mono quer dizer 1, então tem simplesmente um coeficiente e um elemento literal. O que será isso? Vamos seguindo e vamos, então, aprendendo. 2x quer dizer 2 vezes x. 2 vezes a variável x. X pode assumir qualquer valor. Outro exemplo. 7x ao quadrado. Então, é 7 vezes x, que é x ao quadrado, não é? Outro monômio. 10ab, quer dizer 10 vezes a vezes b, ou 10 vezes b vezes a, já que a ordem dos fatores não altera o resultado da multiplicação, não é mesmo? Ou do produto, que se chama multiplicação, e produto é a mesma coisa. Vamos lá. 2ya ou 2ay. O que isso quer dizer? 2 vezes y vezes a ou 2 vezes a vezes y. E, novamente, vemos que tanto faz ser um ou ser outro, ou ser de uma forma ou ser de outra, que nós teremos o mesmo resultado nessa multiplicação, nesse produto. 7 vezes b vezes c ou 7 vezes c vezes b, né? Ou 7bc ou 7cb. Esse monômio quer dizer que é 7 vezes a variável b vezes a variável c, ou 7 vezes a variável c vezes a variável b. Simples, como foi visto lá no ensino fundamental. E temos aqui uma centena de z, ou seja, 100 vezes z, a variável z. Outro último monômio nosso. Para somar e subtrair os monômios, a gente deve verificar o seguinte fato. A adição e a subtração do monômio devem ser efetuadas quando as partes literais são semelhantes. Pois é. Vamos ver um exemplo. 2a mais 7a. Ficou 9a. Por quê? 2 vezes a mais 7 vezes a é igual a 9 vezes a. Vamos ver a seguinte. 5 vezes x, ou 5x, menos 2x. Ficou 5 menos 2, 3, né? E se mantém, então, o x ali. Interessante, né? (10ab menos 9ab deu 1ab. Não precisa escrever 1ab. Posso deixar como ab. 6y menos 9y igual a menos 3y. Então, vocês observem isso aí. 7bc mais 3cb é igual a 10bc ou 10cb. 7 mais 3, 10. E tanto faz ser BC ou CB. Menos 12xy, menos 10xy ficou menos 22xy. Né? Verifique, então, que a regra de subtração e de soma, ela continua sendo a mesma. Né? A única coisa que se vê é que tem partes literais. O que é isso, afinal? As partes literais são as letras. Né? Então, a gente soma os números e mantém a parte literal intacta. Né? Ou seja, 2a mais 7a, a gente soma 2 mais 7, 9, e a parte literal, que é a letra, né? Ela permanece igual a 5x menos 2x, a gente subtrai, então, os coeficientes, que é 5 e 2, né? 5 menos 2 ficou 3, e mantém a parte literal,
ao lado daquele 3x. Né? No terceiro exemplo, 10AB menos 9AB, subtrai então 10 menos 9 é 1 e se mantém a parte literal, que são as letras A, B, intactas. 6y menos 9y ficou menos 6 menos 9 menos 3. E y é a parte literal, que são a letra da expressão, que se mantém intacta e vai para o resultado. 7bc mais 3cb ficou 10, porque 7 mais 3 é 10. BC ou CB se mantém intacto ali, junto à resposta. Menos 12xy menos 10xy, então se subtrai, porque é menos e menos, então ficou menos 22, né? Os dois números são negativos, e se mantém então a parte literal, que são as letras intactas ao lado do menos 22. Perfeito. Vamos a seguir. Uma multiplicação entre monômios. Ao multiplicar monômio, em que as partes literais são semelhantes, veja bem, as partes literais são semelhantes, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, multiplicar os coeficientes. Segundo passo, conservar a parte literal e somar os expoentes. Apareceu mais uma coisa aí. Nós temos coeficientes, nós temos parte literal e também temos expoentes. A parte literal são as letras e os coeficientes e os expoentes. Então vamos ver aqui os exemplos. Coeficiente. Coeficientes são os números, né, que aparecem no monômio. E o expoente? Então o expoente, vamos ver ali. Todo número tem um expoente. Tá? Quando ele não aparece escrito, o expoente é igual a 1. Então, veja o exemplo. 2x vezes 2x, a gente multiplica então os coeficientes, que são 2 e 2, os coeficientes dos dois monômios são iguais. 2 vezes 2 deu 4. Né? E x vezes x, né? O que a gente faz? A gente mantém o x e soma os expoentes. Expoentes de x é 1 e do outro x é 1. Quando todo número ele tem um expoente. Quando ele não tem um expoente, o expoente dele é 1. Vamos ver o outro exemplo. 4xy vezes 6xy ao quadrado. Então, os coeficientes dos monômios são, respectivamente, 4 e 6. Então, vamos fazer 4 vezes 6 vezes x vezes x e y vezes y ao quadrado. Essa multiplicação de x vezes x, na verdade, é a soma dos expoentes, que vocês não estão vendo, porque quando não tem expoente, o x não tem expoente, o expoente é 1. Então, se soma 1 mais 1. E de y, o primeiro y, o expoente é 1, e o segundo y, o expoente é 2. Então, se soma os expoentes e fica, então, y ao cubo. Vejam aí. 4 vezes 6, 24. E x ao quadrado vezes y ao cubo. Mais um exemplo. 10 vezes a ao quadrado vezes b, 10 ao quadrado b, vezes 9a ao quadrado b ao cubo. Né? Então, pegamos os coeficientes, multiplicamos, 10 vezes 9 deu 90, somamos, então, os expoentes da parte literal. A ao quadrado, né? Com a ao quadrado, deu 2 mais 2, 4. A na 4, a elevado a 4. E b? No primeiro monômio, b, o expoente é 1, cujo expoente não aparece ali, então é 1. E o segundo monômio, o b, tem o expoente 3, que então é somado a 1, e b também tem
o expoente, então, na resposta, o expoente elevado a 4. Bem, muito bem. No seguinte exemplo, vocês podem ver, foi multiplicado, então, os coeficientes. 5 vezes 6 deu 30. O x aparece como expoente 1 no primeiro monômio, soma-se ao expoente 2 no segundo monômio, ficou x ao cubo. O y, que tinha o expoente 1 no primeiro monômio, tem o expoente 3 no segundo monômio, ficou com o expoente na resposta 4. E z, que o expoente era 1 no primeiro monômio e 1 no segundo monômio, tem então seu expoente igual a 2, z elevado ao quadrado na resposta. Então, a resposta é 30 vezes x ao cubo, vezes y na quarta, vezes z ao quadrado. Ao multiplicar monômios com parte literal diferente, devemos, então, multiplicar os coeficientes e o segundo passo, agrupá-las se as letras forem diferentes. Então, quando as letras são diferentes, não tem o que fazer, né? Nós temos que agrupar, porque eles não vão se misturar. Vejam bem, exemplo, 2x vezes 3y. Os coeficientes são 2 e 3, deu 6. 2 vezes 3, 6. E x vezes y é xy, não tem o que fazer. 4ab vezes 5z é 4 vezes 5, 20. AB vezes z, ABZ. 20c vezes 2ab, ficou 20 vezes 2, 40, né? E ABC, ou CBA, como vocês querem, né? Outro exemplo, x vezes 6a, o coeficiente de x é 1. 1 vezes 6, 6. E x vezes a. Ficou. Divisão de monômios. Então, quando os monômios têm a parte literal semelhante, o primeiro passo é dividir os coeficientes. O segundo passo é conservar a parte literal e subtrair os expoentes. Então, vocês veem, antes, quando era multiplicação, a gente somava os expoentes. E agora, a gente subtrai. Vamos ver esse exemplo aqui. 5x ao cubo dividido por 5x ao quadrado. Os coeficientes são iguais nesses dois monômios. E a parte literal, a letra dos dois monômios é a mesma que a x. Porém, os expoentes são diferentes, né? Então, temos aí, primeiro passo, dividir os coeficientes. 5 dividido por 5 igual a 1, né? E x na terceira, o x ao cubo, dividido por x ao quadrado, é pegar, então, o coeficiente ao cubo e subtrair, né, pelo expoente ao quadrado. 3 menos 2 igual a 1. Então, o que temos aqui? Temos que é 1x elevado a 1, que é o próprio x. Temos o segundo exemplo, que é 10x ao quadrado vezes y ao quadrado divididos por 2x. Então, pegamos os coeficientes, que são os números, do primeiro monômio, que é 10, dividido pelo segundo monômio, que é 2. E temos 10 divididos por 2, que deu 5. Agora, o que a gente pode fazer? Quando é x ao quadrado vezes y ao quadrado, né? E o segundo monômio não tem y, o que acontece é que temos x ali
ao quadrado com o expoente 2 menos o expoente 1 do segundo monômio, x do segundo monômio. Então, temos x com o expoente 2 menos 1, que é 1. E o y ao quadrado quer dizer que ele é dividido por um y na zero. Né? É 2 menos 0, que é 2. Então, a resposta deu 5 vezes x vezes y ao quadrado. No terceiro exemplo, temos ali 30z dividido por 5z. Pegamos, então, os coeficientes, que é 30 do primeiro monômio, dividido pelo 5 do segundo monômio. 30 dividido por 5 deu 6. Agora, a gente pega também a parte literal, que é o z do primeiro monômio, que tem expoente igual a 1, né? E subtrai, então, do segundo monômio, o expoente do segundo monômio, que também é 1. Aí ficou z elevado a 0. Né? E como todo número elevado a 0 é 1, ficou 6 vezes 1, que é o próprio 6. No quarto exemplo, ficamos com 20b ao cubo, o primeiro monômio, dividido pelo segundo monômio, que é 10 vezes b. Então, pegamos os coeficientes, que é 20, e dividido por 10, deu 2. E a parte literal, pegamos então os expoentes e subtraímos. O primeiro expoente é 3, o segundo expoente é 1, 3 menos 1, 2. Ficou 2 vezes b ao quadrado. Isso é importante aqui frisar novamente, né? Que temos aí o 1 multiplicando o x, né? Que então não precisamos escrever, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? E todo o número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Então, fica ele mesmo, que é o próprio x. Certo, pessoal? Nesse outro caso aqui do terceiro exemplo, o 6 vezes z elevado a 0, né? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, ficou só 6 vezes 1, e todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então é 6. Tá ali, só para frisar mais uma vez, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Isso aí tem que entrar no sangue, né? Porque senão vai ter sempre aquela mesma coisa errada, né? Que não vai conseguir atravessar o caminho dos cálculos, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Os polinômios. Polinômio é um nome legal que é dado para uma expressão algébrica, composta por 2 ou mais monômios, com a existência de operações entre eles. Puxa, tem coisas aí, tem nomes aí que vocês já ouviram, mas que às vezes não bate muito bem com aquilo que vocês falam todos os dias. Então vamos ver o que é essas operações, esses monômios nos polinômios, né? Aqui tem esse primeiro exemplo, 2x ao quadrado mais 7x menos 6. Né? Então, aqui temos 3 monômios. Né? Uma expressão algébrica composta por 2 ou mais monômios. Essa aí tem 3 monômios, então é um polinômio. Né? E as operações entre eles ali é soma e subtração. Só isso. Simples assim. Né? O de baixo aqui, o seguinte exemplo, 10x ao cubo mais x ao quadrado menos 9x. É um outro polinômio, né? Com 3 monômios e também 2 operações.
uma soma e uma subtração. No terceiro polinômio, 6x mais 5, tem dois monômios, né? 6x mais 5, monômio 6x e o monômio 5. Depois, no quarto exemplo, é 120x ao quadrado menos 10x mais 9, três monômios, com as operações subtração e soma. E o último, que é 14x na quarta, mais 7x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 60x, menos 100. Então, temos aí 5 monômios se juntam com as operações de soma, subtração, 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 né? Formando um polinômio. Agora, tem outras coisas interessantes a saber do polinômio, né? Que nós podemos relacionar com que conhecimento lá da escolinha, né, do ensino fundamental. Aqui tem o grau do polinômio. O que é? O grau do polinômio é equivalente à maior potência ou grau do elemento literal. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 7x menos 6. É um polinômio de segundo grau completo. Por quê? A potência do x, a potência mais elevada, é ao quadrado, né? Ao quadrado é 2 e 2 está relacionado a segundo. Então, é segundo grau. É um polinômio de segundo grau, né? E é completo porque o primeiro monômio, 2x ao quadrado, o segundo monômio é 7x, na primeira, porque ele está elevado a 1, o x é elevado a 1, menos 6x elevado a 0. O x elevado a 0 é igual a 1, então o x elevado a 0 não aparece nunca nos polinômios, né? O segundo exemplo, 10x ao cubo mais x ao quadrado menos 9x, é um polinômio de terceiro grau. Por quê? Porque o grau mais alto, ou a potência mais alta aí da variável, é terceira. Potência terceira, que é o cubo. Então, ele é um polinômio de terceiro grau. Mas ali diz de terceiro grau incompleto. Por quê? Porque falta o coeficiente que multiplica x na zero, que no primeiro tinha lá. Era o menos 6, era multiplicado por x na zero. Mas agora só tem x na terceira, x na segunda e x na primeira. Está faltando o coeficiente que não tem a variável. Então, ele é incompleto. O terceiro polinômio é um binômio, que é também chamado binômio porque bi está relacionado a 2, né? E só tem dois monômios, né? É 6x mais 5. Também ele está completo, porque ele é 6x na 1, 6 vezes x na 1, mais 5 vezes x na 0. X na 0 é igual a 1 e não aparece. Então, nesse monômio de 5. O último exemplo tem um polinômio de quarto grau completo, por quê? Tem um x na quarta, mais 7x na terceira, menos 20x ao quadrado, menos 60x na primeira, por quê? Não aparece o expoente 1, você sabe que não precisa, menos 100x na zero, que não aparece o x na zero, porque x na zero é igual a 1 e 100 vezes 1 é igual a 100. Né? É de se ouvir várias vezes isso até entrar no sangue uma coisa dessas, que é para não esquecer mais. Então, vocês veem aqui, o primeiro é completo porque tem os elementos literais com potência igual a 2, 1 e 0. O segundo é incompleto porque não temos o elemento literal com a potência igual a 0. O último é completo porque temos elementos literais com potência 4, 3, 2, 1 e 0. Aqui o 6x e o mais 5 é um binômio. E
a gente sabe que sendo 2, se tem 2 coeficientes, está completo também. Soma e subtração de polinômios. Somamos elementos literais semelhantes e com o mesmo grau. Então, aqui no exemplo, polinômio A e polinômio B. E temos o polinômio A menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2. Polinômio B menos 3x ao cubo mais 2x menos 1. Não, no polinômio A, não temos... o polinômio A é um polinômio de segundo grau. Polinômio B é um polinômio de terceiro grau. Polinômio A é um polinômio de segundo grau completo. Polinômio B é um polinômio de terceiro grau incompleto. Então, vocês veem aqui no lado direito, temos aqui a amostra de como seria a soma se a gente fosse empilhar e usar aquele algoritmo que a professora ensinou para somar os números, né? Vocês veem que o polinômio A, menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2, fica direitinho escrito na primeira linha, e o polinômio B fica faltando o monômio de segundo grau, pois ele é incompleto. Então, não temos com que somar o 3x ao cubo, e não temos com que somar o 3x ao cubo do polinômio B, não temos com que somar, porque o polinômio A não tem o elemento ao cubo. E o polinômio A, por sua vez, a gente não pode somar o monômio de segundo grau, porque no polinômio B não tem. Então, os dois permanecem da mesma forma. Menos 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais, ali ó, 5x mais 2x, ficou 7x, mais, quer dizer, menos 2, menos 1, deu menos 3. Então, a resposta é menos 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 7x, menos 3. Então, vocês devem efetuar esse exercício, né, esse exemplo no seu caderno. Subtraímos os elementos, a segunda parte ali, a subtração. Subtraímos elementos literais, semelhantes, e com o mesmo grau. Polinômio A, 10x na quarta, mais 5x ao quadrado, menos 2x. Polinômio B, menos 3x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 2x, menos 1. Então, se observa aqui que o polinômio A, ele é um polinômio de quarto grau incompleto. E o polinômio B é de terceiro grau completo. Então, vocês veem aqui à direita que aparece o polinômio A, faltando o monômio de terceiro grau, o monômio ao cubo, que não tem o x ao cubo, né? E também não tem o coeficiente independente, que é o coeficiente que não tem a variável. No polinômio B, aparece direitinho 3x na terceira, x na segunda, x na primeira e x na zero. 1 vezes x na zero. Bom, vamos fazer então a nossa subtração. A subtração desse polinômio A, pegar o polinômio A e subtrair o polinômio B do A, o que acontece aqui? Quando se coloca dessa forma, negativo, à frente de todo o polinômio B, todos os sinais se invertem, né, do polinômio B. Como era menos 3x ao cubo, ficou mais 3x ao cubo. Como era menos x ao quadrado, ficou mais x ao quadrado, né? Era mais 2x, ficou menos 2x, e era menos 1 e ficou mais 1.
Sendo assim, agora a gente só resta agrupar, né, os elementos literais semelhantes e com o mesmo grau. O x na quarta só tem o 10, fica só 10, permanece no final até 10x na quarta. O elemento ou monômio que tem x ao cubo só tem o 3, e permanece até o final, 3x ao cubo. O elemento com o grau 2 tem nos dois polinômios, então ficou 5x ao quadrado mais x ao quadrado, ficou 6x ao quadrado, lá no final. E o elemento com o grau 1 tem nos dois polinômios, que ficou menos 2x menos 2x, e com menos 4x, vocês observam ali no final. E com o x na zero, né? Com o grau 0 só tem no binômio B, o polinômio B, e ficou mais 1. Então, o resultado ficou 10x na quarta, mais 3x ao cubo, mais 6x ao quadrado, menos 4x mais 1. Esse é o resultado. Agora, é importante revisar esses símbolos de agrupamento nas operações de soma e subtração, quando a gente trabalha com as expressões algébricas e essas somas e subtrações que aparecem, multiplicações. Vamos ver. Vamos revisar. Parênteses. Primeiro, parênteses. Segundo, colchetes. Terceiro, chaves. Por que primeiro parênteses, segundo colchete, terceiro chave? Isso é uma convenção que foi feita entre os matemáticos para que se consiga fazer uma conta, né? E que ela que apresente o resultado sempre igual, né? Independente da pessoa que vai fazer essa conta. Então, foi criada essa regra que, primeiro, se executa as operações dentro dos parênteses, depois se executa as operações dentro dos colchetes e depois se executam as operações nas chaves. Tá? Vamos ver, vamos fazer um exemplo legal. 2x menos, abre uma chave aqui, 3x mais 4x menos, abre, então, parênteses, x menos 2y, fecha parêntese, mais 3y, fecha colchete, menos 4y, fecha chave, menos 2y. Legal. Vamos ver o que acontece. O que acontece primeiro? Nós vamos fazer o que está dentro dos parênteses. O que tem dentro dos parênteses? X menos 2y. Dá para executar uma coisa dessas? Não. Não dá para executar x menos 2y, porque não se soma uma banana com duas laranjas. Tá? Mas o que a gente pode fazer? Observe. Aquele menos que tinha antes do parêntese, na verdade é o menos 1, que vai multiplicado por x e por menos 2y. E modifica o sinal de x e do menos 2y. Ficou menos x, que antes x era positivo, e ficou mais 2y. E com isso eu posso eliminar os parênteses. Eliminei parêntese, agora vamos trabalhar dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes tem 4x menos x, ficou 3x, e 2y mais 2y com mais 3y. Agora sim, a gente pode somar banana com banana, laranja com laranja, né? E o resultado deu, dentro do colchete, 3x mais 5y. Agora, então, podemos tirar fora os colchetes porque não tem o que fazer. E fica desse jeito. E vamos executar o que tem dentro das chaves.
Dentro da chave tem 3x mais 3x que eu posso somar. E 5y menos 4y, que eu também posso executar essa subtração. E fica, então, 6x mais y dentro da chave. Como não tenho mais nada o que fazer dentro dessa chave, eu posso tirar a chave fora e ficamos assim. 2x menos 6x menos y menos 2y. A gente, então, soma laranja com laranja, banana com banana e temos, então, menos 4x, porque ficou uma subtração, e menos 3y, que é menos y e menos 2x. Felicidade! Agora, vamos ver, então, como é que fica uma outra situação, onde tem um número que multiplica tudo. Em uma dessas situações, é o parênteses, ou colchete, ou chave. O que será que quer dizer isso? Vamos ver. Um exemplo de multiplicação. Temos aí, então, 6 vezes a ao quadrado menos a. Esse a antes do colchete, o que quer dizer? É a vezes tudo que está dentro do colchete. Como é que fica, então? Bom, vamos executar primeiro o que tem dentro do parênteses, né? Dentro do parênteses tem 2a menos 4b, não podemos fazer nada. Porque são 2 bananas, menos 2 bananas com menos 4 laranjas. Não tem o que fazer. Mas tem aquele 3 antes do parêntese. Aquele 3 antes do parêntese quer dizer que devemos multiplicar o 3, né, por menos 2a e menos 4b. Né? Vejam ali, 3 vezes, menos 3 vezes 2a, menos 3 vezes 2a, menos 3 vezes menos 4b. Temos que fazer essa operação antes de eliminar o parêntese. Vamos lá. Ficou, então, menos 3 vezes menos 2a, ficou mais 6a. Menos 3 vezes menos 4b ficou mais 12b. E com isso a gente já elimina o parêntese. Agora tem aquele a, né, em frente do colchete. Devemos então fazer a multiplicação. A vezes 6a, a vezes 2a ao quadrado e a vezes 12b. O que nos leva a esse resultado parcial, que ficou, então, menos, que é o menos a, né? Menos 2a ao cubo, menos 6a ao quadrado, menos 12ab. Com isso, a gente elimina os colchetes. E agora, então, como não tem chave, a gente faz as operações de soma, subtração, assim como tem que ser. A gente tem, então, por semelhança, 6a ao quadrado, menos 6a ao quadrado, menos 2a ao cubo, menos 12ab, menos 3ab. Mais 6a ao quadrado com menos 6 ao quadrado dá nada, zero. Sobra menos 2a ao cubo, menos 12ab, menos 3ab. 12ab menos 3ab dá para somar. Então, ficou menos 2a ao cubo, menos 15ab. Perfeito. Então, o módulo de um número ou de uma expressão algébrica. Como é que se define isso matematicamente? O módulo de um número está ali, o módulo de U, né? U é um número, é igual a mais U se U for maior que zero. Então, se U for maior ou igual a zero, então o módulo de U é igual a mais U. Muito bem. Se U for menor que zero, então o módulo de U é igual a menos U.
Muito bem, tiramos isso aí de um livro de matemática. O que isso quer dizer? Vamos ver esse exemplo aqui. Módulo de 5. Então, U seria igual a 5. 5 é maior que 0. Então, nos valemos da primeira linha da definição. Se U maior que 0, então o módulo de U é mais U. 5 é maior que 0, então o módulo de 5 é mais 5. Que barbada! Mas vamos ver o exemplo 2 agora. No exemplo 2, temos x. O x é igual a u, ou u igual a x. Se x maior ou igual a 0, então módulo de x é mais x. Se x for menor que 0, então módulo de x é igual a menos x. Se aplica a definição do livro. O que acontece então se x for igual a menos 5? Então, x é menor que 0. Se x é menor que 0, o módulo de menos 5 é menos menos 5. Menos menos 5 é mais 5. Se x for igual a menos 4, então continua sendo menor que 0. Então, se é menor que 0, o módulo de menos 4 tem que ser menos menos 4. E menos menos 4 é mais 4. E se x for menor que 3? Continua sendo menor que 0. Então, o módulo de menos 3 é igual a menos menos 3, que é mais 3. E se x for igual a 0? Bom, aí, se u maior ou igual a 0, então o módulo de u é igual a mais 1. Bom, 0 não tem positivo, não tem negativo. É igual a 0. E se x for igual a 1? Agora, então, 1 é maior que 0. Então, o módulo de 1 é igual a mais 1. E essa tabelinha, então, foi feita para vocês observarem a aplicação da definição. Vamos ver um outro exemplo também. Exemplo 3. Módulo de b mais 3. Então, vamos aplicar a definição. b mais 3, né, seria igual ao u da definição. Vamos lá. Se b mais 3 maior ou igual a 0, então o módulo de b mais 3 é b mais 3. Se b mais 3 menor que 0, então o módulo de b mais 3 é igual a menos b mais 3. Simples assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Duas perguntas. A primeira, quais os valores de b em que a hipótese 1 acontece? Quais os valores de b em que se tem b mais 3 maior ou igual a 0? Para b mais 3 ser maior ou igual a 0, b tem que ser maior ou igual a menos 3, certo? Essa é a resposta. Depois a segunda pergunta. Quais os valores de b em que a hipótese 2 acontece? Quer dizer, quais os valores de b em que b mais 3 é menor que 0? B mais 3 é menor que 0 quando b for menor que menos 3. Por exemplo, b é igual a menos 4. Então, b mais 3 vai ser igual a menos 1. Né? Então, nesse caso aí, a gente vê que a chave, o valor-chave que está se colocando nessas duas hipóteses, aí, como delimitador das duas hipóteses, é o valor de b igual a menos 3. Vamos fazer, então, a mesma tabela que a gente fez no exemplo 2. Observe isso aqui. B pode assumir qualquer valor.
né? Então, vamos ver, b é igual a menos 5. Se b for igual a menos 5, b mais 3 é menos 5 mais 3, que dá menos 2. E o módulo de menos 2, já que menos 2 é menor que 0, eu tenho que fazer menos menos 2. E ficou 2. Então, o módulo de menos 5 mais 3 é igual a 2. A primeira linha da tabela. Na segunda linha da tabela, se b for igual a menos 4, se b for menor que menos 4, b mais 3 é igual a menos 4 mais 3, menos 1. Menos 1 é menor que 0. Então, nós caímos ainda na segunda hipótese, né? É menor que 0, então temos que fazer menos 1. E ficou 1. Tá, agora o valor-chave. Se b for igual a menos 3. Se b for igual a menos 3, b mais 3 vai ser 0. Menos 3 mais 3 igual a 0. E cai na primeira hipótese. E fica, então, como 0, 0, 0. Né? O módulo de b mais 3, que é menos 3 mais 3 é igual a 0. Não tem valor. Não tem um valor positivo ou negativo para 0. Menos 2. Se b for igual a menos 2. Bom, se b for igual a menos 2, b mais 3 é menos 2 mais 3, que é igual a 1. 1 é maior que 0, então continua sendo 1. Se for menos 1, o b, menos 1 mais 3 igual a 2, 2 é maior que 0, então o módulo de b mais 3 é igual a 2. Continua sendo. Então, a tabelinha nos mostra, então, que o resultado é sempre positivo, né? O módulo de um número ou de uma expressão algébrica dá um resultado sempre positivo, tanto na tabela verde quanto na tabela azul se pode verificar a mesma situação. Ali tem um valor